Prontinho e bora lá. Ok. Deixa eu pôr aqui para... Tá aparecendo certinho? Tá. Bora lá, então. Hoje, como a Ana Júlia já disse, vai ser advérbio, preposição e conjunção. Então, vamos lá. Primeiro, o advérbio. Gente, se tiverem dúvidas, podem levantar a mãozinha que a gente para e explica, tá bom? Advérbio. Advérbio é a palavra invariável que modifica um verbo, um adjetivo ou outro advérbio, exprimindo circunstância de tempo, modo, lugar, entre outros. Aqui a gente tem um exemplo. Talvez chova amanhã. O talvez é um advérbio de incerteza e o amanhã é de tempo. Os resultados chegaram demasiadamente atrasados. Demasiadamente é um advérbio de modo, que foi o modo que eles chegaram. E o candidato a prefeito falava muito bem. Esse muito é um advérbio de intensidade. Alguma dúvida, gente? Acho que não, né? Estão quietinhos. Agora a gente vai para a classificação dos advérbios. Primeiro, a gente tem os de afirmação. Aqui a gente tem uns exemplos. Sim, realmente, certamente, de certo e seguramente. Tem os de dúvida, talvez, porventura, quiçá, acaso e provavelmente. Os de intensidade, bastante, demais, mais, menos, meio, muito e pouco. Tem os de negação, não, absolutamente, tampouco. Os de tempo, agora, amanhã, ontem, cedo, tarde, nunca, outrora. Os de modo, devagar, depressa, bem, mal, facilmente. E os de lugar, abaixo, adiante, acima, além, dentro, perto e longe. Alguma dúvida, galera? Não, na tabelinha são esses. Mas vocês vão ver que daqui a pouco a gente vai ter uma divisão aí entre eles, né? Porque os advérbios, eles se separam em... Na verdade, são as preposições, né, Ana Ju? São. Esses são realmente só esses. Não, calma aí. Existem outros advérbios de afirmação, de dúvida, Não, intensidade. sim, Só mas... que esses são os principais. A gente colocou aqui os exemplos mais usados. Ah, tá, eu pensei que ela estava perguntando se só tem de afirmação, dúvida, intensidade, negação, tempo, modo e lugar. São só nisso que eles se separam, mas tem outros dentro deles. Exatamente. Tem só essas 7 classificações. Isso. O que está no colorido são só elas que existem, não tem outros tipos de advérbio. Agora, outros exemplos existem muito mais. A gente colocou aqui só os principais, os mais usados, mais conhecidos. Isso mesmo. Agora, a locução adverbial. Quando há duas ou mais palavras que exercem função de advérbio. A locução adverbial pode expressar as mesmas noções dos advérbios. Aqui a gente tem uns exemplos de lugar, à esquerda, à direita, de longe e de perto. De tempo, de noite, de dia, às vezes, de repente. Afirmação, sem dúvidas, com certeza, na verdade, de fato. Modo, frente a frente, às claras, de propósito e passo a passo. Gente, essas locuções adverbiais, como vocês viram, quando ela é formada por duas ou mais palavras. Certo? É bem simples também. É preposição que junta. Na maioria das vezes, dá para ver pelos exemplos. Agora, preposição. Gente, alguma dúvida até agora? Acho que tá de boa. Preposição é a palavra invariável que liga dois termos da oração, estabelecendo entre eles variadas relações. Aqui a gente tem uns exemplos. Saí com ela. Esse com, ele dá a ideia de companhia. Chorava de dor. De é a preposição que liga os dois termos e é a causa. Estudou para passar. Esse para tem sentido de finalidade.
Agora sim, a gente tem a divisão das preposições. Essas aqui são as essenciais, que são per, para, a, ante, até, com, contra, desde, em, de, por, perante, após, entre, atrás, sob, sem, sob, trás. Gente, dica, esse aqui você decora, é facinho de decorar, tem música no YouTube e é facinho. Essas aqui vocês têm que decorar porque são as principais. No final da aula, a gente até pesquisa a música para mostrar para vocês, para decorar as preposições. E essas aqui, gente, são as acidentais. São aquelas palavras de outras classes gramaticais que em certas frases funcionam como preposição. A gente tem aqui um exemplo, ó. Agiu segundo suas convicções. Esse convicções é uma preposição, porque é o modo como ele agiu. Então, quando a gente tiver frases que palavras dão sentido... Miga. Oi? Eu acho que seria o segundo, que é a preposição. É isso mesmo, desculpa, gente. O segundo. Que é o modo como ele agiu. Isso mesmo. Então é isso, gente. Quando tiver frases que outras palavras, que não sejam aquelas que são preposições, tiverem um sentido de uma preposição, elas vão ser preposições acidentais. Aqui a gente tem os exemplos. Afora, exceto, salvo, como, feito, segundo, conforme, fora e visto. Agora a gente vai falar de conjunção. Conjunção é bem parecido com preposição. A conjunção é a palavra invariável que liga duas orações ou dois termos semelhantes de uma oração. Como assim invariável? Você não pode passar uma conjunção para o plural, você não pode transformar ela em feminino ou masculino. Ela é daquele jeito, independente do que aconteça. Ela é sempre assim, não vai mudar, entenderam? Acho que sim. Aqui a gente colocou exemplos. Dormi tarde, mas acordei cedo. A conjunção, ela tá ligando essas duas orações, porque elas são separadas pela vírgula. E o mas é uma palavra invariável. Independente do que aconteça na frase, o mas sempre será escrito dessa forma. Ele agiu como se fosse o chefe. Novamente, a gente tem a palavra como servindo como uma conjunção. Ela liga a primeira parte da oração à segunda parte. E, novamente, ela é uma palavra invariável. Vim cauteloso e não fiz rumor. A conjunção aqui, ela tá dando sentido à frase, porque pensa assim, se você colocasse assim, vim cauteloso, não fiz rumor. Essas duas frases, elas não teriam sentido de estar escritas juntas. Elas não teriam uma clareza, não faria muito sentido. Essa é a palavra exata. Aí, ali o E tá funcionando como uma junção, que é uma conjunção mesmo. Ela tá juntando tudo para fazer um sentido na hora de ser dito. Todo mundo entendeu isso? Acho que sim. Tem 5 tipos de conjunções coordenativas. As conjunções coordenativas aditivas, que elas exprimem... elas funcionam como adição, como vocês já devem ter visto. Gente, eu vou só pôr meu computador para carregar. Eu não sei se dá para vocês verem aí, mas apareceu. Só um segundo. Ai, desculpa. Carregue, filho. Vocês estão me ouvindo? Agora foi. As conjunções coordenativas aditivas, elas funcionam como uma adição. Os exemplos, o exemplo aí na festa as pessoas comiam e bebiam. Ela está sendo usada para dar 2 exemplos do que as pessoas faziam, então está adicionando mais um. Elas estavam comendo e bebendo, são 2 coisas, está meio que juntando. As conjunções coordenativas adversativas,
que elas exprimem oposição e contraste. Exemplos dessas conjunções são as palavras mas, porém e contudo. Daí no exemplo, te ouvi, mas não entendi. Ela tá falando que a pessoa ouviu, só que em contrapartida tá falando que não entendeu. É uma adversidade, uma oposição à primeira oração. As conjunções coordenativas alternativas, elas exprimem alternância ou escolha. São exemplos a palavra ou, o ora e o já. Vem agora ou perderá sua vez. Tá mostrando que você tem uma escolha, ou você vai agora ou você perde a sua vez. A palavra, a conjunção ou, ela está servindo para dar alternativas. As conjunções coordenativas conclusivas, elas exprimem conclusão, isso é meio óbvio. Temos exemplos aqui, o portanto, o logo e o pois. Meu time venceu, portanto, está classificado. Isso é uma conclusão, você está dando um... Por exemplo, seu time venceu, acabou por aí. Só que para deixar bem específico, para você terminar a frase, você coloca o portanto está classificado, para você não deixar dúvidas do que aconteceu depois dele ter vencido. Você está concluindo uma fala de forma completa. E, gente, a parte do pois, se vocês olharem ali nas conjunções coordenativas alternativas, dá para ver o pois também. A diferença dos dois é que quando é uma conjunção coordenativa conclusiva, o pois sempre vai vir depois do verbo. E nas conjunções coordenativas alternativas, o pois sempre vai vir antes do verbo. Agora falando das conjunções coordenativas alternativas, elas exprimem razão ou uma explicação. Fique comigo, porque eu te amo. A pessoa está pedindo para você ficar, e para ela explicar o motivo de ser necessário que você fique, ela fala que é porque ela ama você, é porque é alguma coisa. Por exemplo, eu passei na prova, pois eu gabaritei, que é o que vai acontecer com vocês quando vocês fizerem o vestibulinho. Então, você está dando uma explicação do porquê você passou na prova, usando a conjunção pois. Todo mundo entendeu? Gente, por favor, eu preciso de um retorno, porque eu não tô vendo o chat nem nada. Cri, cri, cri. Vou entender isso como um sim. Uma observação. Não basta decorar as conjunções, porque a classificação das mesmas depende do seu efetivo emprego nas frases. O próprio exemplo foi o pois. É um tipo de conjunção que não adianta você decorar, que ela é uma conjunção conclusiva ou uma conjunção explicativa. Você tem que saber quando diferenciar de um momento para outro. Uma mesma conjunção ela pode apresentar mais de uma classificação. Aqui tem dois exemplos. O Mário estudou muito e foi aprovado. E a segunda é que Mário estudou muito e foi reprovado. Na primeira oração, que fala que ele foi aprovado, a conjunção ela tem valor de aditivo. Ela está adicionando uma informação. Está falando que ele estudou muito e que ele foi aprovado. São duas informações juntas por uma conjunção. E na segunda, está falando que ele estudou muito, porém, ele não foi aceito, mas foi reprovado. Tem um valor adversativo. Tá meio que não desfazendo da frase anterior, mas ela tá mostrando outro fim. Gente, foi isso. A aula de hoje era mais curta. A gente pensou em juntar outro tema, mas 3 temas juntos acho que já foi o suficiente. Eu espero muito que vocês tenham entendido. A gente está sempre aqui para tirar as dúvidas de vocês. E caso vocês queiram falar alguma coisa, a gente vai gostar muito. E se você quiser falar alguma coisa também, Jean? Jean ou João? Não entendi agora. Não, de boa.
Bom, então foi isso. E boa noite, seus lindos. Desculpa aquela hora da minha bateria, eu não vi que tava ficando sem. Maju, Oi! olha aqui, eu tenho um amigo que quer entrar no curso. Ainda tem como? Bom, que é complicado isso porque a gente já deu bastante matéria. Sim. Mas se ele quiser, ele pode pegar tudo com você. Fala que eu mando os. Fala que eu mando para você. Eu pego o seu número lá no grupo e eu mando os links para ele poder participar. Oi, Tá oi? bom. Inclusive para ele entrar para o grupo do WhatsApp, tá bem? Aham. Gente, tem dúvidas? Querem falar alguma coisa? Conju... Conjunções, não precisa lembrar qual que é a separação delas, que nem é o de verbo, né? Não precisa, vocês precisam saber quando a palavra é uma conjunção. Agora, como eu disse, as conjunções, elas podem ser de diferentes classificações. O pois, por exemplo, ela pode ser tanto conclusiva quanto explicativa. O e pode ser tanto aditiva quanto adversativa. Você tem que saber que é uma conjunção, mas não necessariamente você tem que saber também identificar qual classificação ela tem de acordo com a frase. Porque que nem em preposição, você tem que saber as preposições que são as essenciais e as que são... Qual que é o outro? Preposição... acidentais, né? Isso, acidentais. Você tem que saber quais são as essenciais e quais são as acidentais. Agora, as conjunções, você tem que saber identificar qual palavra é uma conjunção, mas você só precisa saber identificar quando ela é aditiva, adversativa, conclusiva, explicativa e eu esqueci a última, que eu acho que é alternativa. Você sabendo a regra para diferenciar cada uma em uma frase, tá tudo bem. Você não precisa decorar, tipo, três conjunções pertencem a tal classificação. Isso não. Eu confundi mais ainda você? Não, eu entendi, tá bom, obrigado. Mais dúvidas, amores? Tem mensagem no chat, deixa eu ver. Bom, gente, eu acho que era isso. Se vocês não tiverem mais dúvidas, a gente vai postar as listas para vocês amanhã ou no máximo sábado. E essa aula também, né? A aula também e os slides eu vou ter só que mandar para a Jamile para ela transformar em PDF para mim. Que eu tô com um problema. Gente, meu PC formatou sozinho, eu tô sem Office. É um tremendo horror ficar sem Office. Pelo amor de Deus. Mas é isso. Então, tenham uma ótima noite, um bom restico de semana. Boa sexta-feira e bom fim de semana para vocês. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau, galera. Beijos. Tchau, beijos. Acho que já pode parar a gravação. Vou parar aqui, né, Ju?